Bem-vindos à explicação mais detalhada do nosso manual de jogo, a jornada. E hoje começamos com a explicação do leilão. O que é o leilão? Primeira ação do teu jogo. E o leilão é nada mais, nada menos que o mercado de transferências ou renovação do contrato da tua carta. E como é que ele começa? No início do jogo, cada jogador vai retirar uma carta de contrato e colocá-la na mesa virada para cima. E por isso chama-se de leilão. Porque tu a partir de agora vais avaliar a melhor carta, para ti o melhor movimento, e lutar por ela, lutar por esse contrato. Então vamos supor que estão 3 jogadores na mesa. Eu sou as fichas verdes e vou colocar 2 aqui e uma aqui. Está feita a minha hipótese. Vocês podem e devem fazer um leilão praticamente ao mesmo tempo, ou então ir avaliando o que é que cada um jogador está a fazer e colocar também as suas opções. Imagina que fizeram desta forma. Está feito o leilão aqui. No início do jogo, a carta não pertence a ninguém, ok? É o início do jogo, vamos cada um lutar pela carta que lhe pareça melhor. Como é lógico, se tu quiseres facilitar o jogo, retiras a carta e ela fica logo contigo. Mas perdemos logo aqui uma mística do futebol, não é? Nós vamos entrar nos grandes palcos, aos 17 anos, 18, mas vamos lutar pelo nosso contrato profissional. E o jogo começa dessa forma. Então, eu coloquei 2 fichas de habilidade nessa carta, de bronze, e uma habilidade na dourada. Os restantes jogadores foram se espalhando nas fichas. Eu ganhei a carta de bronze porque coloquei 2 fichas, mas mais nenhum jogador colocou e eu fiquei com esta carta. O que é que acontece às minhas fichas da carta conquistada? Elas são eliminadas para a época, ok? Portanto, eu coloco as fichas fora de jogo e vou iniciar a minha competição com esta carta, sabendo que nesta época que vai entrar eu já só tenho 8 fichas possíveis, ok? E não as 10. Lembrando sempre um pequeno à parte, o jogo, para toda a gente, começa com 2 fichas de habilidade na mão, 2. Mas o leilão, em todas as épocas, tens as 10 disponíveis, combinado? Portanto, eu vou iniciar o meu jogo com 8 habilidades para conquistar, 2 já foram eliminadas. Os outros jogadores iguais, para ficarem com a sua carta, investiram 2 vermelhas, sai fora e a carta fica com o jogador. E aqui, interessante aqui, eu investi uma verde na dourada e o azul investiu 2 fichas. A minha ficha dourada, como eu não conquistei essa carta, ela volta para mim. Portanto, está disponível. Lembrando que eu começo com 2 habilidades. Portanto, ela volta para mim no sentido em que está disponível. Eu depois nos treinos vou conquistá-la. Ok? As outras 2 do azul foram eliminadas. Em princípio não haverá dúvidas aqui. Nós colocamos as cartas de contrato, lutamos com as nossas habilidades e as habilidades que foram ganhas da nossa carta de contrato são eliminadas para aquela época. Só isto, combinado? E cada jogador ficou com a sua carta para iniciar o jogo. Simples. Se houver empate, também há aqui uma negociação de ou mais habilidades ou passas para a tua segunda hipótese de carta. O importante é que o número de jogadores, todos eles tenham uma carta em mão. Combinado? E muitas das vezes, se for do interesse, e aconteceu nos protótipos, há um jogador que mete uma ficha e os outros não metem nenhuma. E depois, sem gastarem habilidades, olha, eu fico com esta, tu ficas com aquela. Perfeito, foi uma negociação mais simples, foi tudo mais concreto. Mas vocês vão perceber que as cartas têm poderes, as cartas têm capacidade de ganhar mais pontos ou menos, mais fácil ganhar pontos ou mais difícil, e tu vais perceber que é bom aquele mercado de transferências também ser agitado e os rumores e para onde é que tu vais. Pronto, o jogo começa. Nós temos a nossa carta contrato. Fazemos uma volta com as nossas missões. Depois num outro vídeo vocês vejam o que é que significa cada carta e eu irei explicar num futuro vídeo. Mas fazemos a nossa volta por completo e chegamos ao final para iniciar a segunda época. De 8 voltas ao tabuleiro vamos iniciar a segunda época. E a partir da segunda época até a 8ª é sempre igual o leilão. Portanto, é no início de cada época e lembra-te, tu aí já tens realmente uma carta em mão. Portanto, já tens uma carta que é tua. Imaginem a minha. A minha, que é uma carta de bronze, diz que eu tenho 3 épocas. 3. Jogamos a primeira. O que é que significa? Que eu não preciso de ir ao mercado de transferências. Eu ainda tenho mais 2 épocas com esta carta. Portanto, eu posso me afastar deste início de época de ir ao leilão. Não preciso gastar fichas, eu gosto da minha carta, vou continuar com ela. Os outros 2 jogadores, uma dourada e uma especial, já só têm uma época. A carta é de uma época. O que é que significa? Que no final da época anterior eles têm que ir ao leilão. Vão colocar esta carta e mais uma disponível do baralho, em que voltas a retirar uma carta do baralho e ela fica
disponível para tu colocares a tua decisão. Eu até fui buscar uma carta amarela, mas ela é a carta vermelha. E colocas aqui mais uma disponível. Para tu poderes lutar com essa carta de leilão. O que é interessante aqui? Eu estou fora. Eu fiquei com a minha carta. Estou fora. Aqui é importante perceberem que a renovação tem um peso. Combinado? Um peso. Isto é, o jogador que pertencia à carta... vamos imaginar que o jogador azul pertencia à dourada e o jogador vermelho pertencia à roxa. Estava assim, certo? Portanto, isto era o que pertencia a cada jogador. Mas o vermelho decidiu tentar ser contratado pela equipa dourada que pertencia ao jogador azul. E aqui entra a renovação. Tu na renovação tens a última palavra. E se igualares a proposta, a carta é tua. Sempre tua. Combinado? Portanto, imagina que tu queres a carta, tu colocas as mesmas duas fichas, vais perdê-las porque renovaste a carta, mas ela é tua a carta. Tens sempre o último voto na matéria se for para renovar. Entendeste? Então, de uma forma rápida, voltar a explicar para ver se ficou mesmo na cabeça, porque eu sei que é um momento chave do jogo, decisivo para a aquisição de máximo de pontos e pode ser um bocadinho confuso no início, só pela leitura. Por isso eu também quero esta clareza. Estes vídeos são fundamentais para tornar o teu jogo também mais real e mais de encontro ao que nós desejamos, ao que nós planeamos e ao que queremos transmitir para ti na mesa, com os teus amigos, com a tua família, e espero que te divirtas. Então, retiramos as 3 cartas no início do jogo. Primeiro leilão. Saíram as cartas. Aplicamos as nossas fichas. Quando nós conquistamos a carta, as fichas que foram aplicadas saem para a próxima época. Combinado? E começa o jogo. Segunda época e a oitava. Da segunda à oitava, depois, sempre igual, existe o poder de renovação. Cartas que têm aqui para a mesa porque têm uma época, podem ir para a mesa. Mesmo que a tua carta de contrato diga que tens 2 ou 3 épocas, tu podes querer sair do clube, portanto, podes pô-la na mesa também, a de ser disputada por todos os outros jogadores. Colocas a carta na mesa e a partir daqui entra a renovação ou mercado de transferências proposto. Está bem? Segunda e oitava época. Só para finalizar, relembrando outra vez o processo. Se a tua carta era a roxa, vamos fazer aqui uma diferença, já que estão 2 douradas. Se a tua carta era a roxa, se algum jogador decidir colocar 2 fichas na roxa, tu podes colocar as 2 na tua carta porque desejas e renovas. Portanto, o jogador azul fica sem hipótese de ir para essa carta e tem que lutar pelas outras 2. Ok? O mesmo acontece se tu colocaste 2 fichas para segurar, ou imagina colocaste uma para segurar a tua carta e o jogador azul decidiu colocar 2 após a tua jogada, mas tu podes sempre colocar por cima, porque é a tua carta. A tua carta tu podes lutar por ela. Combinado? Renovas o contrato e ela fica contigo. Se porventura o jogador azul colocou 2 habilidades e tu só colocaste uma, vais perder. Vais ser, suplente. Não, suplente não, vais mesmo sair do clube. Vais ter que ser posto ou colocado na lista de transferências e viajar para um novo clube. E às vezes é um novo recomeço onde tudo brilha, onde os pontos aparecem. Portanto, este é o nosso leilão. Penso que de uma forma simples conseguimos transmitir a lógica do início do jogo e depois de todas as fases iniciais de cada época, mas mesmo assim, se surgirem dúvidas, deixa nos comentários, eu próprio, com todo o prazer, irei responder o mais rápido possível e vamos meter estas mesas a bombar em Portugal. Vamos criar empatia, diversão, conexão e presença em todas as casas. Esse é o nosso maior desejo. Espero que aceitem viajar connosco e somos a Essântia, somos presente.